Encontraram? Amém? Então vamos nós ler a palavra de Deus. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Quero que vocês prestem atenção. Elas compraram aroma para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E dizia umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Guarda isso. Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro, né? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantados. Porém ele disse: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, e eis aí o lugar onde o puseram. Mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como ele vos disse. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradeço por esse momento, Senhor, que Ele hoje é único. Talvez não tenhamos outro igual, Pai, mas nós estamos aqui debaixo da proteção do Teu Espírito, querendo que o Senhor agora estenda as Tuas mãos para tocar a nossa vida, Pai, ungir, Pai, a palavra que sai da nossa boca, porque se não for no Teu Espírito, ó Deus, nada vai acontecer. Mas se o Teu Espírito der vida para a palavra que sair da minha boca hoje, os Teus filhos vão sair daqui abençoados, e vão sair daqui, Senhor, com uma certeza grande, quando na hora da dificuldade, da alguma coisa que acontece, eles estejam prontos para vencer, Pai, para entender a necessidade, como se funciona, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Teu nome, ó Pai. Louvado seja o Senhor para sempre. Graças a Deus. Aleluia. Aqui a gente viu Jesus morreu, né? Foi enterrado na sexta-feira. Sexta-feira foram, enterraram ele, e os judeus, ele tinha uma lei que no sábado não se podia fazer nada no sábado. Então, se ele tivesse morrido no domingo, na segunda-feira, as mulheres poderiam ter ido lá ungir, mas como era sábado, elas tinham por obrigação de guardar a lei. Às vezes até vem alguma coisa curiosa na cabeça, né? E eu pensando, elas saíram para ir lá, já tinha passado a sexta-feira, já tinha passado o sábado, e no domingo de manhã, esse corpo não deveria estar cheirando bem, né? Mas era o costume dos judeus também, ungir as pessoas na sepultura. Então, elas tinham esta preocupação: vamos levantar de manhã e nós vamos lá ungir a Jesus, que é o costume, a tradição, né, a lei, nós temos que fazer isso. Então essa era a primeira preocupação, sair de casa e ir para lá. A outra preocupação, elas começaram, né, a olhar uma para a outra, e elas disseram: quem é que vai revolver, ou quem é que vai tirar aquela pedra? Porque elas não tinham capacidade de fazer isso.
Nós acabamos de ler aqui que a pedra era muito grande, né? A pessoa que falou essa mensagem, ele deu o peso da pedra, e eu não lembro agora, mas era muito pesado, precisava muita gente para poder rolar aquela pedra. Então era uma preocupação, a pedra está na porta, é muito pesada, e o que é que nós vamos fazer quando nós chegar lá? Quem é que vai revolver a pedra? Aqui nesse capítulo não tem, mas tem um outro aqui que fala que quando Jesus ele falava para os judeus que ele ia ressuscitar no terceiro dia, eles não acreditavam nisso. Então esses judeus conservadores da lei, eles foram até o governador, né? E falaram assim: olha, esse homem, esse impostor, trataram Jesus assim, esse impostor, quando ele estava vivo, ele falou que depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Então nós vamos pedir uma autorização aqui para nós ir lá com os guardas. Também o homem disse que era muito guardas, a legião de guardas, para ir lá guardar o sepulcro, para os discípulos não ir roubar o corpo. Ele falou assim: se eles forem lá e roubar o corpo, aí vai sair aí, né, dizendo essa mentira dele, vai virar verdade. Vamos estar dizendo aí que ele ressuscitou. Então nós vamos lá guardar o sepulcro para que isso não aconteça. Era uma preocupação também das mulheres, né? Elas tinham que enfrentar os guardas que estavam lá. Eles não iam querer deixar lá, abrir o sepulcro lá para entrar lá dentro, né? Porque eles estavam pensando que elas iam tirar Jesus, né? Então era outra preocupação. Como que vamos fazer? Além da pedra tem guardas, né? E nós queremos ir lá, precisamos ir lá. Então as preocupações, né, desnecessárias, elas já começaram a cair por terra. Uma coisa que às vezes o ímpio até estava acreditando mais do que as pessoas que acreditavam, que tinham crido em Jesus. Eles estavam com medo que Jesus fosse ressuscitado. Eles estavam com medo. Mas elas estavam preocupadas, por quê? Porque o tempo que ele esteve aqui, ele dizia, né, ao terceiro dia o Filho do Homem vai ressuscitar. Então eles estavam preocupados com uma coisa que não era para estar preocupada, não era para crer. Às vezes a nossa falta de fé nos leva à preocupação. Por que preocupado? Se ele falou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, não era nem para ter saído de casa, nem comprado aroma, nem comprado nada para ir lá, se acreditasse que ele estaria ressuscitado. Mas elas não acreditaram e foram. Então, quando ela sai pensando nisso, a Bíblia diz que um anjo foi até lá, revolveu a pedra e o sepulcro ficou aberto. E nos anjos vinham revolver a pedra, aquilo foi tão espantoso, foi uma visão espantosa que aqueles guardas viram, que eles deixaram o sepulcro. A Bíblia fala que eles ficaram atemorizados e eles foram embora, com medo daquilo que estava acontecendo. Então, aquela preocupação não era para ter, tinha que estar acreditando em Deus. Eu vou sair daqui, mas Deus já vai fazer alguma coisa. O mais importante era nem ir, mas já que foi, tinha que saber, a pedra, algum jeito, nós vamos estar lá, vai dar um jeito
para se tirar. E quando elas chegaram, a pedra já não estava mais. E quem que elas foram buscar? Olha o que disse aqui. Porém, disse-lhes os anjos, né? Não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno que foi crucificado, ele já ressuscitou. Aleluia. Estão indo buscar um Jesus morto, mas ele já não estava mais lá hoje, eu disse, ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou, é só vocês entrar lá e ver lá. Ver lá o lugar onde ele estava, ele não está mais. Então é uma preocupação desnecessária, né? Se ele falou que ele ia ressuscitar, era para pensar que ele estaria ressuscitado. Mas elas foram conferir, né? E chegando lá, não viram Jesus. Por quê? Porque ele não estava mais. Só tiveram a notícia, ele não está aqui, mas já ressuscitou. E mais engraçado que, quando elas contaram, né, aqui o anjo fala assim, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galileia, e ali o vereis como ele disse. A Bíblia diz que Pedro correu lá para ver se era verdade. Não estava acreditando ainda, ele disse, não, eu vou lá, eu quero ver, né? Depois, mais para frente, nós vamos ver o episódio de Tomé, né? Em São João 14, que Tomé chega numa reunião onde eles estavam, e ele os 10, né, já estavam cientes que Jesus tinha ressuscitado, já tinham visto, mas Tomé não estava lá o dia que ele apareceu, e aí ele estava nessa reunião e ele disse, eu não acredito, eu não acredito que ele ressuscitou, se eu não ver o sinal do escravo na mão dele, eu não acredito se eu não colocar a mão aonde furaram ele com a lança. Você vê a incredulidade que leva as pessoas à preocupação, preocupar com coisa que já está feita. Até que Jesus aparece para Tomé e diz, Tomé, coloca aqui agora seu dedo aqui, ó, nos sinais do cravo, e coloca a sua mão aqui onde furaram ele com a lança. Aí quando ele viu, né, aí ele exclamou, Senhor meu e Deus meu. Quando ele disse isso, Jesus disse, Tomé, porquanto tu viste e creste, mais bem-aventurados são vocês que estão aqui hoje, que não viram ele ressuscitado, mas que acreditam nele, que não está pensando num Jesus morto lá não, mas um Jesus vivo que está sentado à direita de Deus e que disse que um dia ele vai voltar aqui para encontrar conosco. Aleluia. Então não temos que ter esta preocupação. Agora a gente está vendo aí, né, virou moda agora, preocupação com a vida dele. Ele está vindo, vamos cuidar agora, ele está vindo, agora não tem mais tempo. Ele disse, olha, quando esses sinais acontecerem, que ele disse que no final ia haver guerra, rumores de guerra, peste, terremoto, fome em vários lugares. Ele disse, quando essas coisas começarem a acontecer, vocês levante a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia, aleluia. Porque estamos preocupados se ele vem hoje, ou se ele vem amanhã, ou se ele vem depois. O que nós temos que estar com a nossa vida no altar. Aleluia. Porque a hora que ele vier, nós vamos estar subindo com ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aqui no começo, nós vimos aqui, né? Então, no primeiro dia da semana, o primeiro versículo. E passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aroma para ir ungí-lo. Então, elas compraram o aroma para ir ungir ele lá no sepulcro, que era o costume dos judeus.
preocupação desnecessária? Alguém sabe? Jesus, ele já tinha sido ungido. Vou ler para vocês aqui. Estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dar aos pobres. E bramavam contra ela. Porém Jesus disse: deixai-a, por que molestais? Ela fez uma obra, porque sempre os pobres podeis ter convosco, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Olha o versículo 8. Esta fez o que podia, antecipou, a ungir o meu corpo para a sepultura. Está preocupado, o serviço já estava feito, Jesus já tinha sido ungido. Ele diz aqui, ela fez isso aqui, ela antecipou, ela ungiu o meu corpo para a sepultura, não precisa mais nada. Mas ela tinha essa preocupação, ainda foi comprar aroma. Então é aquilo que a gente está dizendo, né? Preocupação desnecessária. Já estava tudo feito, já estava tudo pronto, não tinha mais nada a fazer, mas elas ainda quiseram ir lá ungir o corpo, né? É fácil, o ser humano esquece das coisas rapidamente, né? Por isso que eu perguntei aqui se alguém que lembrava, né? Porque a gente esquece, às vezes a mensagem aqui toca o nosso coração, a gente fica alegre, recebe na hora, mas passado alguns dias a gente esquece daquilo ali e volta a fazer as mesmas práticas, né? Então eu quero que nesta noite você coloque no seu coração, não deixar uma preocupação que já está feita, já não precisa mais preocupar, já está pronto. Para que eu vou ficar preocupado? Por que eu tenho que ir lá ungir Jesus, se ele já foi ungido? Por que eu tenho que ir lá ver, buscar ele morto lá, se ele falou que ele ia ressuscitar ao terceiro dia? Então nós temos aqui que acreditar. Muitas vezes nós não podemos ficar preocupados com coisas que não se deve, né? Mas eu vou mostrar para vocês uma pessoa que aprendeu essa lição, né? E que num ato podia considerar o final da vida dele, ele estava bem tranquilo. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, começou uma perseguição muito grande logo que os discípulos começaram a pregar a palavra. E a Bíblia diz que cortaram o pescoço de Tiago. Cortaram o pescoço de Tiago. E a Bíblia diz ali nesse capítulo que aquilo agradou os judeus. E o que eles fizeram? Eles mandaram prender a Pedro e colocaram a Pedro na prisão. E Pedro foi para a prisão. O que ele podia esperar? Tiago foi morto. Amanhã cedo, quando me levarem até a presença dos principais dos sacerdotes, a sentença vai ser essa, né? Essa vai ser. Vamos ler lá só para nós ver. Atos 12. Aqui o versículo 6 ele diz: e quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro preocupado. Está escrito aí assim. Estava Pedro preocupado. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava dormindo. Tranquilo, dormindo. Não para estar com medo da morte no outro dia. Ele estava dormindo. Então é isso que nós temos que aprender.
A Bíblia ela tem esses lados interessantes que às vezes a gente não presta atenção, mas precisa de alguém abrir, às vezes, o nosso entendimento, como foi a Vera do meu dia que eu ouvi essa mensagem, para a gente ir aprendendo, descobrindo que nós temos que confiar em Deus. Nas horas da dificuldade, da maior dificuldade, nós temos que confiar em Deus. E ele diz: quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados. Ele não estava nem aí, acho que ele até deitou em cima das pernas do soldado, né? Ele estava tranquilo, e ele ainda estava ligado com duas cadeias. Deve ser difícil, amarrado ali, não poder deitar, mas ele estava dormindo, né? Descansa no Senhor. Salmo acho que é 37, Zezinho. Descansa no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, Pedro estava descansando no Senhor. No meio do soldado, ele estava ali descansando, porque ele sabia que o anjo que foi lá e revolveu a pedra poderia ir lá onde ele estava e também abrir a porta da prisão. Então, meu irmão, amanhã, na hora da sua dificuldade, acredita que o anjo de Deus vai estar para te ajudar, para te dar força, para te livrar do momento que está para acontecer. Aleluia. Ele estava acreditando, porque ele já tinha visto. E nós não vimos, mas nós cremos que isso é verdade, como eu acabei de dizer aqui, que Jesus disse para Tomé: você viu e creu, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós não vimos o anjo, nós não vimos a pedra revolvida, mas nós acreditamos que na hora de maior dificuldade, o anjo de Deus, ele está pronto para ajudar nós. Aleluia. Salmo 91 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos seus, daqueles que o temem, e os livra. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa semana passada eu entrei numa encrenca lá, por causa de coisinhas simples, né? A gente às vezes acaba entrando em alguma coisa, e arrumei uma dificuldade grande, e aquilo poderia causar uma coisa dificultosa para mim, porque hoje em dia, se for cobrar 20 reais, eu já vi aqui em Ribeira, o cara foi cobrar 20 reais, o cara matou o outro, e eu estava cobrando uma dívida da pessoa, e a pessoa não gostou de jeito nenhum. E aí, o que vem? A preocupação. Mas de repente entrou uma paz no meu espírito, e eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Senhor, eu não vou ficar com medo, está nas tuas mãos, eu vou te esperar na tua bênção. 3 dias depois estava tudo solucionado. Deus entrou com providência, aleluia, e foi resolvido aquilo. Então, a preocupação às vezes quer entrar, mas a gente não pode, a gente tem que confiar, como Pedro fez. O anjo, diz a Bíblia, eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz, e na prisão, e tocando a ilharga de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as cadeias que estavam prendendo Pedro caiu tudo, ele estava livre. Aleluia. E disse o anjo: cinge-te as tuas alparcas. Quando a gente está preocupado, né, irmão João? Querem tirar o sapato. O Pedro arrancou a sandália e eu vou descansar. Ele estava sem sandália, sem nada lá. Por quê? Porque ele estava confiante
que Deus ia fazer a obra. Aleluia. Então o anjo diz: calça as tuas alparcas, cinge tuas alparcas. E ele assim o fez e disse-lhe: lança às costas a tua capa e segue-me. Ele tinha jogado a capa de lado, estava lá a capa, né? Estava tá calor lá dentro da cadeia, né? Mas o anjo chegou. Aleluia. E saindo, Pedro o seguia, ele seguia o anjo, né? E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma coisa diferente, uma visão, né? E quando passaram a primeira porta, a primeira guarda, a segunda guarda, chegaram à porta que dá para fora da cidade, a qual se abriu por si mesma. Aleluia. O anjo do Senhor levando Pedro, ele estava confiando em Deus. Era para ele estar morrendo de medo, porque Tiago já tinha sido morto. A sentença dele seria essa. Então, meu irmão, descanse em Deus, que isso sirva para nós nesta noite, né? Que, como serviu o dia que eu ouvi, né? Eu intentei, falei, vou replicar isso aí. Veio na minha cabeça essa palavra, né? Então, falei, pastor, posso replicar? Ele falou, pode, mas não sabia que era essa. Então, que Deus abençoe vocês. Saia daqui confiante, porque Deus vai resolver o seu problema. Tem alguém aí com alguma coisa assim incomodando? Se tiver, eu quero orar. Se tiver, eu quero orar, né? Vem cá, vou orar. Se é possível colocar aquele canto que está chorando por Deus enquanto eu oro? Vai demorar um pouquinho mais, vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena. Eu tinha intentado isso no meu coração, de chegar aqui e falar com o irmão para ele deixar preparado, né? Aí depois eu não acabei fazendo, mas então nós vamos cantar. Olha lá. Aleluia. Tá chorando porque se você que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe que você tá passando e mandou te dizer.
Deus abençoe os irmãos com a palavra, pastor. Glória a Deus.